Fala pessoal, tudo bem? Álvaro Brizola do canal Megapixels com mais um vídeo super rapidão, sem firulas, para fazer um review sobre essa lente aqui, que é a lente Canon EF 50mm f1.2L, que dentre as lentes da linha L da Canon, que é a linha mais alto padrão da Canon, é uma das mais vendidas. E é sobre ela que a gente vai falar hoje. Tá interessado? Vamos nessa! Ok pessoal, bem-vindos então a mais um vídeo aqui do canal Megapixels. Se você é novo aqui, deixa eu te contar rapidão que este é um canal de foto e vídeo que tem conteúdo novo toda semana e que é dedicado a amadores bem como eu. Aqui eu te trago dicas, tutoriais e revisão de produtos bem como este vídeo. Então quero sim desde já te pedir a gentileza de por favor se inscrever no canal, de clicar no sininho para ativar notificações e também de conferir os links na descrição para conhecer o produto e os cursos bem baratinhos que a gente vende aqui do canal Megapixels. Mas chega de jabá, vamos direto ao assunto. Deixa eu começar te explicando o que é esse produto, porque essa aqui é uma lente desenhada para câmeras DSLR de sensor full frame da Canon, como por exemplo a 6D, a 6D Mark II, a 5D Mark IV e assim por diante. Isso também significa que ela vai servir perfeitamente sem a necessidade de nenhum adaptador em câmeras DSLR de sensor cropado, como por exemplo a 90D, a 80D, a SL3, a SL2, a T6, a T6i, a T100 e assim por diante. Mas é importante que você entenda uma coisa, o sensor cropado é menor do que o sensor full frame, por consequência, quando você coloca essa lente numa câmera de sensor cropado, uma parte da imagem que essa lente é capaz de projetar é desperdiçada, você passa a utilizar só a parte central dessa imagem. Por consequência, ainda que a distância focal não mude, e essa lente continue sendo uma lente de 50mm f1.2 mesmo numa câmera de sensor cropado, como você desperdiça uma parte da imagem, o seu ângulo de visão fecha, ele fica um pouquinho mais fechado. E a imagem acaba aparecendo como se estivesse mais de perto, você enxerga mais de longe. E aí por consequência a gente diz que essa lente se torna equivalente a uma lente de 80mm f1.9 numa câmera de sensor full frame. Então ela é 50mm f1.2 numa câmera de sensor full frame, ela continua sendo 50mm f1.2 numa câmera de sensor cropado, mas numa câmera de sensor cropado ela se torna equivalente a 80mm f1.9 numa câmera de sensor full frame. Espero que eu não tenha confundido vocês com relação a isso. Também quer dizer que você pode utilizar essa lente numa câmera mirrorless. Eu, por exemplo, estou usando nesse momento na Canon R5, que é uma câmera mirrorless. A única coisa é que aí eu preciso comprar um adaptador para fazer com que ela se encaixe e as comunicações aconteçam. E não perde absolutamente nada na performance de autofoco, na velocidade, não dá nenhum bug. Funciona como se ela fosse nativa para uma câmera mirrorless. E se você possui a Canon M50 e assim por diante, da linha M, existe um adaptador diferente, mas também vai permitir que você utilize essa lente sem absolutamente nenhuma perda de qualidade, tá bom? Então, tá aí descrita quais são as características de funcionalidade dessa lente. Deixa eu te falar mais uma coisa, essa daqui é uma lente prime, o que significa que ela tem uma distância focal fixa, significa que ela não tem zoom, significa que ela não é tão versátil. Se você quiser chegar mais perto do seu assunto ou ficar mais longe do seu assunto, é você que tem que se mover junto com a câmera, porque a distância focal dela não muda. E ainda que isso possa ser uma inconveniência por perda de versatilidade, quando você tem lentes cuja distância focal é fixa, você tem menos partes móveis se mexendo dentro da lente. Os fabricantes de lente te dão a oportunidade de ter um produto muito mais nítido. Ele pode investir mais em revestimentos, em elementos ópticos. Então a nitidez que você consegue ter em lentes prime, em geral, eu estou fazendo uma generalização aqui, mas em geral é muito maior do que aquilo que você consegue em lentes de zoom. Outra coisa é que a abertura máxima de diafragma, que influencia a quantidade de luz que pode chegar até o seu sensor, também influencia quão desfocado vai ficar o seu fundo, né? Também é melhor, também você consegue ter maiores aberturas de diafragma quando você tem lentes prime, lentes de distância focal fixa. Então é por isso que talvez alguém que já tem uma lente que vai de 18 a 55, no qual 50mm já faz parte desse range de zoom, ainda assim tem interesse em comprar uma lente de 50mm prime, porque ela vai ser muito mais nítida e vai permitir que muito mais luz chegue até o seu sensor, para que você possa usar velocidades de obturador mais rápida e congelar o movimento, para que você tenha uma melhor performance em baixa luz e também para que você possa deixar o fundo mais desfocado. Outra coisa que eu acho que é importante mencionar é que 50mm é uma distância focal muito tradicional e muito utilizada, porque ela gera justamente essa composição aqui que você está vendo agora. Essa daqui é uma lente de 50mm f1.8,
que eu estou utilizando na minha Sony FX3, justamente para ilustrar o tipo de composição. Essa é uma composição muito tradicional para retratos, por exemplo, onde você coloca o olho da pessoa bem na regra dos terços, e aí você tem uma composição que vem aqui da metade do peito, deixa uns 4 dedos mais ou menos por cima da cabeça da pessoa, o rosto da pessoa ocupa uma boa parte do sensor, te dando bastante detalhes no rosto. Você acaba tendo uma composição bem tradicional para retrato, para fazer vídeos de headshot e coisas como essa. Então 50mm é realmente uma distância focal muito tradicional, e eu vou te dizer que 80mm, caso você estivesse utilizando numa câmera de sensor cropado, também é bem legal para fazer as mesmas coisas, mas na minha opinião já chega no limite daquilo que fica talvez um pouco mais comprimido com relação ao seu background. Então essas são as características iniciais que eu queria falar sobre essa lente. Agora eu vou mudar um pouco de ângulo porque parece que está ficando muito claro aqui a imagem que o sol está nascendo, e a gente volta para falar sobre algumas características específicas a respeito dessa lente. Me dá um segundo. Ok pessoal, estamos de volta, só que agora eu mudei um pouco as coisas. Eu estou gravando com a Canon R5 e a 50mm f1.2, justamente para que você tenha a oportunidade de avaliar a qualidade da imagem que essa lente é capaz de te entregar. Estou gravando a 4K, 24 quadros por segundo, ISO 100, balanço de branco ensolarado, picture profile como retrato e em IPB. Também quero te dizer que eu estou gravando a f1.8, ela chega a f1.2, mas eu quis começar com f1.8 porque a lente que eu estava utilizando na cena anterior, na minha Sony, tem uma abertura máxima de diafragma de f1.8 e eu queria que você tivesse um ponto de partida equivalente ao da cena anterior. Também quero te contar que a Canon vende outras versões de 50mm. Ela tem uma 50mm f1.8, equivalente à que eu estava utilizando na minha Sony, e aí o nível de desfoque e luminosidade que você vai ter é equivalente a bem esse que você está vendo agora. Ela vende também uma 50mm f1.4 e essa daqui que é 50mm f1.2. Então deixa eu mudar aqui agora e vou colocar essa lente a f1.4 para que você possa ter uma ideia de quão mais clara fica a imagem e quão mais desfocado fica o meu fundo. Se eu colocar lado a lado agora, você consegue ver a imagem 50mm f1.8 e a 50mm f1.4 para poder avaliar por si próprio se essa diferença de luminosidade e de desfoque faz ou não tanta diferença assim. Vou mudar mais uma vez, vou colocar agora a f1.2 e você vai ter mais uma oportunidade agora de avaliar o nível de luminosidade e de desfoque quando comparado à referência que era f1.8. Vou mudar agora para comparar versus f1.4, vou colocar agora as 3 lado a lado e você consegue então avaliar o nível de desfoque e o nível de luminosidade que você tem em cada uma dessas lentes. Me diz aí nos comentários se você acha que essa é uma diferença muito significativa ou não. Eu particularmente acho que não é uma diferença muito significativa, mas eu quero ouvir a opinião de vocês nos comentários. Álvaro, eu entendi, mas sabe, eu tenho lentes de zoom que são muito boas. Eu tenho, por exemplo, a 24-70, que mesmo a 50mm continua mantendo o f2.8. Então vamos fazer um teste? Deixa eu colocar aqui f2.8 agora, para que você possa ter uma ideia do que a gente está falando. Essa daqui é o nível de luminosidade e de desfoque que você tem numa lente 50mm f2.8 numa câmera de sensor full frame. Então dá uma olhada na diferença de luminosidade e de desfoque no fundo que você tem. Se você tem uma lente de kit que vai de 18 a 55, quando você coloca a 50mm, ela fica a f5.6, é o máximo que você consegue. Vamos colocar aqui a f5.6 para que você possa ter uma ideia do que a gente está falando. Essa daqui é a imagem a 50mm f5.6. É assim que você veria os mesmos 50mm, só que a f5.6 com a lente que veio com a sua câmera. Então é isso versus f1.2, que seria isso daqui. Então eu espero que esse exemplo tenha te dado a oportunidade de ilustrar qual é a diferença entre essas máximas aberturas de diafragma. E a minha conclusão é a seguinte: entre f1.2, f1.4 e f1.8, eu diria que a diferença é imperceptível. Porém, entre f1.8 e f2.8, eu acho que a diferença é marcante. Mais marcante ainda é a diferença entre f1.8 e f5.6. É isso que você tem que avaliar na hora de tomar a decisão de comprar ou não comprar uma 50mm Prime. Ok pessoal, bloco final aqui agora, mais uma vez gravando com a Sony FX3, a 50mm f1.8 da Sony, até para que eu pudesse apontar algumas vezes aqui para essa lente. Deixa eu te falar algumas coisas para te ajudar a tomar uma decisão informada, porque como eu disse, a Canon vende 3 versões diferentes para 50mm
para DSLRs. A primeira delas é a 50 f1.8, que é vendida por $125. Ela também vende a 50mm f1.4, vendida por $350. E ela vende essa daqui, que é a f1.2, vendida por $1.200. Então, grande diferença de preço aí, e todas elas são adequadas para sensor full frame. Mesmo a mais barata cobre um sensor full frame. E o que eu queria te explicar é que a diferença de preço jamais poderia ser explicada apenas por uma característica. Você teria que olhar todo o contexto combinado para conseguir justificar um investimento numa lente como essa. E deixa eu te dizer, tá? Seria um erro você falar assim, não, essa daqui é mais cara porque ela chega a f1.2 e a outra só chega a f1.8. Porque você viu junto comigo que a diferença de luminosidade, de desfoque de fundo, ainda que existente, não seja tão grande assim, não é tão grande assim. E eu também vou te dizer que, ainda que essa lente aqui seja muito nítida, ela não é o mais nítido possível, a f1.2. Talvez você não tenha interesse em utilizar essa lente o tempo inteiro em f1.2. Outra coisa, f1.2 é uma aplicação estilística muito específica, porque o foco vai estar no olho da pessoa, mas a ponta do nariz, a orelha da pessoa vai estar fora de foco. Aonde que você vai ter, talvez, na vida real, né, na prática, interesse em fazer esse tipo de composição e contar esse tipo de história. Então é importante você entender isso. Sim, a 50mm f1.2, até para se justificar na diferença de preço, obviamente vai ter uma melhor nitidez. Vai ter um melhor controle de flares através dos seus revestimentos, um melhor controle de aberração cromática em função dos cortes e da precisão dos seus elementos ópticos. Obviamente o sistema de autofoco vai ser mais preciso e mais rápido. Tudo isso é verdade, porém não é 10 vezes melhor do que a 50mm f1.8, que também é boa o suficiente, né? Impossível, ninguém nunca vai te dizer que essas características são 10 vezes melhores. E obviamente elas individualmente também não justificariam a diferença de preço. Sabe o que talvez possa ajudar você também a justificar a diferença de preço? A qualidade da construção. Porque dentre essas três lentes, essa daqui é a única que é de fato resistente à água e resistente ao pó. Então se você está gravando um casamento, fotografando um casamento, a pessoa estoura o champanhe e cai respingo na sua câmera, essa lente aqui foi projetada para aguentar esse tipo de situação. Claro que você quer evitar ainda assim, mas se você acontecer, ela não vai estragar logo de cara. Se você está gravando um evento que não seja um casamento, as pessoas ficam esbarrando o tempo inteiro na sua câmera, ela não vai estragar com tanta facilidade, porque ela é muito mais robusta. Se você está fotografando, talvez, culinária dentro de uma cozinha ou dentro de uma indústria, onde talvez seja um ambiente mais empoeirado, um ambiente mais quente, um ambiente com mais umidade, o selamento e a construção dessa lente vai permitir que ela dure uma vida inteira, ao passo que se você utilizar as versões mais baratas, elas vão estragar rapidamente. Então é mais ou menos aí que você precisa entender qual que é o público-alvo de cada uma dessas versões. Está fotografando viagens e os seus filhos e quer fazer um retrato com fundo desfocado, você tem a oportunidade de cuidar direitinho da sua lente, de não expô-la a ambientes tão agressivos. E a 50mm f1.8 vai ser mais do que suficiente para você. Agora, se você está fazendo aplicações mais profissionais e mais abusivas, aí talvez a 50mm f1.2 seja um melhor investimento mesmo a longo prazo. E aí, se você não quer gastar tudo isso e também não quer pegar a versão f1.8, você tem a versão intermediária, que é a f1.4. Sacou mais ou menos como é que você avalia as qualidades e as diferenças dessas lentes? Também quero te falar algumas coisas que talvez não sejam tão positivas, e não são defeitos, mas é importante que você entenda antes de comprar qualquer uma dessas lentes, que é o fato de que elas não possuem estabilização, nenhuma delas, nem a mais cara. Isso quer dizer que se você estiver utilizando uma câmera que não tem um sensor estabilizado, na hora de fazer uma fotografia, talvez você queira utilizar uma velocidade de obturador de no mínimo 1/50 de segundo para que a imagem não fique muito borrada, tá bom? Se você estiver fazendo um vídeo, talvez você queira deixar a câmera num tripé ou num monopé ou utilizar um gimbal, porque nenhuma delas tem estabilização e é importante que você entenda isso. Outra coisa que eu acho que é importante você entender é que a f1.2 especificamente é bem pesada, ela balanceia bem na câmera, tá? Mas ainda assim, na hora de transportar, na hora de colocar na sua mala, você vai definitivamente sentir um peso diferente. Eu acho que ela pesa 3 vezes mais do que a 50mm f1.8 para que você tenha como referência. Mas enfim, ela precisa ser dessa forma porque ela tem mais elementos ópticos e a ergonomia dela, né, é melhor. Até o anel de foco dela é mais suave, é maior, é mais largo. Enfim, tem uma série de vantagens. Mas enfim, ela é mais pesada. Outra coisa que eu preciso que você entenda é que ela tem um motor que a gente chama de USM, o motor de foco dela é USM. E esse motor é bem adequado para fazer fotografia, porque ele é bem rápido. Porém, ele é barulhento e ele não é suave. Isso quer dizer que se você estiver gravando vídeos,
provavelmente você vai ter solavancos no sistema de foco e o barulho do foco dela vai ser capturado caso você tenha um microfone shotgun em cima da câmera. Os motores STM, que não é o caso dessa lente, são motores mais suaves e mais silenciosos, porém eles são mais lentos. Então STM normalmente é mais adequado para vídeo e o SM é mais adequado para foto. Não tem nada que impede você de utilizar um motor USM para vídeo, você vai ter que ter um pouco mais de controle. Também não tem nada que te impede de utilizar um motor STM para foto, só que ele vai ser um pouco mais lento. E é importante que você entenda essas diferenças. O tipo de motor não influencia a precisão do sistema de autofoco, mas influencia a velocidade, o tipo de solavanco e o barulho que ele vai fazer. E esse daqui é o USM, que é mais adequado para foto do que para vídeo, tá bom? Então eu quero aproveitar essa ocasião para agradecer o meu amigo João Alves, que é o dono dessa lente e me permitiu ficar com ela por algum tempo para poder testá-la e fazer esse review para você. João, brigadão por você ter me emprestado essa lente aqui para fazer esse review. E também quero recomendar que você assista esse vídeo aqui do Vernaglia, que fez uma comparação fantástica da 50 f1.8 versus a 1.4 versus a 1.2. Inclusive ele também comparou versus a versão R, né, que já tem uma 50mm f1.2 da versão R da Canon. Vídeo fantástico, você pode se aprofundar ainda mais caso você tenha ficado interessado nesse assunto. Mas é isso aí que eu queria contar para vocês hoje. Um forte abraço a todos, até a próxima. Fui.